O cara, ele vai ter que pagar o plano de saúde, ele vai ter que pagar a compra de mercado do supermercado, conta de água, conta de luz. Já acabou a aposentadoria dele nisso aí. Não. Ele ainda não tem onde morar. O aluguel. Sim, aí que mata. Então, eu costumo pensar assim. Primeiro, eu prefiro ter minhas coisas. Eu quero ter minha casa. Ah, Duda, mas mesmo que alguém me prove financeiramente que alugar é melhor, eu quero ter minha casa. Esse é um ponto. Nem tudo se explica matematicamente, sabe? Como um lucro. Às vezes a paz me vale mais do que o lucro, sabe? Outras vezes eu prefiro a preocupação, mas correr risco para ganhar alguma coisa. Nesse caso, eu quero ter minha casa. Eu quero, sabe, não depender de ninguém. O cara, ele vai ter que pagar o plano de saúde, ele vai ter que pagar a compra de mercado do supermercado, conta de água, conta de luz. Já acabou a aposentadoria dele nisso aí. Não. Ele ainda não tem onde morar. O aluguel. Sim, aí que mata. Então, eu costumo pensar assim. Primeiro, eu prefiro ter minhas coisas. Eu quero ter minha casa. Ah, Duda, mas mesmo que alguém me prove financeiramente que alugar é melhor, eu quero ter minha casa. Esse é um ponto. Nem tudo se explica matematicamente, sabe? Como um lucro. Às vezes a paz me vale mais do que o lucro, sabe? Outras vezes eu prefiro a preocupação, mas correr risco para ganhar alguma coisa. Nesse caso, eu quero ter minha casa. Eu quero, sabe, não depender de ninguém. O cara, ele vai ter que pagar o plano de saúde, ele vai ter que pagar a compra de mercado do supermercado, conta de água, conta de luz. Já acabou a aposentadoria dele nisso aí. Não. Ele ainda não tem onde morar. O aluguel. Sim, aí que mata. Então, eu costumo pensar assim. Primeiro, eu prefiro ter minhas coisas. Eu quero ter minha casa. Ah, Duda, mas mesmo que alguém me prove financeiramente que alugar é melhor, eu quero ter minha casa. Esse é um ponto. Nem tudo se explica matematicamente, sabe? Como um lucro. Às vezes a paz me vale mais do que o lucro, sabe? Outras vezes eu prefiro a preocupação, mas correr risco para ganhar alguma coisa. Nesse caso, eu quero ter minha casa. Eu quero, sabe, não depender de ninguém. O cara, ele vai ter que pagar o plano de saúde, ele vai ter que pagar a compra de mercado do supermercado, conta de água, conta de luz. Já acabou a aposentadoria dele nisso aí. Não. Ele ainda não tem onde morar. O aluguel. Sim, aí que mata. Então, eu costumo pensar assim. Primeiro, eu prefiro ter minhas coisas. Eu quero ter minha casa. Ah, Duda, mas mesmo que alguém me prove financeiramente que alugar é melhor, eu quero ter minha casa. Esse é um ponto. Nem tudo se explica matematicamente, sabe? Como um lucro. Às vezes a paz me vale mais do que o lucro, sabe? Outras vezes eu prefiro a preocupação, mas correr risco para ganhar alguma coisa. Nesse caso, eu quero ter minha casa. Eu quero, sabe, não depender de ninguém. O cara, ele vai ter que pagar o plano de saúde, ele vai ter que pagar a compra de mercado do supermercado, conta de água, conta de luz. Já acabou a aposentadoria dele nisso aí. Não. Ele ainda não tem onde morar. O aluguel. Sim, aí que mata. Então, eu costumo pensar assim. Primeiro, eu prefiro ter minhas coisas. Eu quero ter minha casa. Ah, Duda, mas mesmo que alguém me prove financeiramente que alugar é melhor, eu quero ter minha casa. Esse é um ponto. Nem tudo se explica matematicamente, sabe? Como um lucro. Às vezes a paz me vale mais do que o lucro, sabe? Outras vezes eu prefiro a preocupação, mas correr risco para ganhar alguma coisa. Nesse caso, eu quero ter minha casa. Eu quero, sabe, não depender de ninguém. O cara, ele vai ter que pagar o plano de saúde, ele vai ter que pagar